Fala pessoal, beleza? Hoje vamos continuar com o nosso estudo de Mateus capítulo 11. Pessoal, esse capítulo é muito legal, ele é maravilhoso. Eu já vou dar um spoiler, como eu faço nos outros vídeos também, tá? Pessoal, você vai entender que aqui que João Batista, dá a entender que João Batista, que era parente de Jesus, né? Primo de Jesus, um parente muito próximo de Jesus, ele chegou a duvidar, certo momento da vida dele, que Jesus era o Messias. Dá a entender que João Batista começou a pesar o coração, falar, será que realmente Jesus é o Cristo? Será que realmente Jesus é o Messias, pessoal? Pois é, olha que doido, né? Você vai entender nesse capítulo que essa dúvida tocou o coração de João Batista. É muito legal, mas vamos começar conforme todos os estudos anteriores, né? Eu vou lendo e vou parando nos versículos que eu acho que vale a pena explicar, né? Ensinar. Vamos lá, pessoal, começa assim, tá? Já começa interessante. Aqui vai falar de Jesus e João Batista. Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, pausa aqui, pessoal. No capítulo anterior, assista o vídeo. Jesus, ele separa os 12 apóstolos. Apóstolos quer dizer enviado, vai envia. Só que ele dá várias instruções. Pessoal, veja o vídeo anterior, tá? Que você vai entender como é importante. Ele deu instruções que é importante para nós até hoje, tá? Para começar, pessoal, ele manda os 12, tá? E dá a entender nos outros evangelhos que ele nunca manda sozinho. Ele manda sempre de 2 em 2, você vai entender. Jesus, ele mandou os 12, né, discípulos. Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Pessoal, como eu sempre digo, sempre o mais importante do ministério de Jesus Cristo, ele ficou mais ou menos 3 anos e meio na terra, tá? E como eu sempre digo nos evangelhos, ele pregava, curava e ensinava. Mas a única coisa que ele fazia todos os dias, ele ensinava, tá? Ele saiu aqui para ensinar e pregar. Então o ensino, pessoal, era o alicerce do ministério de Jesus. Por isso é que eu faço esses vídeos, pessoal. Eu ensino que vai nos libertar, beleza? Uma coisa interessante aqui, pessoal, que tá nos estudos que eu fiz, ele mandou os 12, tá? Para pregar o reino dos céus, pregar o evangelho. Pessoal, em Marcos 6, 7, que é a mesma passagem, em outro evangelho, fala, ele chamou os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Então dá para entender, pessoal, que Jesus Cristo é muito importante para nós hoje, né? São instruções, são princípios espirituais que Jesus ensinou há 2000 anos atrás, mas é válido hoje. Ninguém faz missão sozinho, pessoal, você nunca vai sozinho. Conforme Jesus orientou aqui, é sempre de 2 em 2. Tá? Tem outra passagem que reforça isso. Olha que interessante, pessoal. Como vale a pena estudar minuciosamente as escrituras. Olha que legal. Em Lucas 10:1, olha o que Jesus faz. Depois disso, o Senhor designou outros 72. Quer dizer, ele formou uma galera, 72 pessoas, sempre número par. E os enviou de 2 em 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Então, Jesus sempre mandava de 2 em 2. Pessoal, nunca vai evangelizar sozinho. Você sempre tem que ter um apoio com você, beleza? Isso são instruções do Senhor Jesus, né? E é claro, um ajuda o outro, se é perseguição, é mais fácil, pessoal, né? Os dois, o poder da unidade de 2 pessoas do que um andar sozinho e aconteceu o pior. Então vamos lá. Vou continuar lendo a palavra aqui, as escrituras. 2. João, ao ouvir na prisão, ele estava preso, que o Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos, que João Batista tinha vários discípulos, para lhe perguntarem, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar a outro? Pessoal, olha que louco isso, eu estava em dúvida se Jesus era o Messias. Jesus respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês ouvem e veem. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Olha o poder do ministério de Jesus, pessoal. E o evangelho está sendo pregado aos pobres. 6. Bem-aventurado aquele que não tropeça por minha causa. Pessoal, ele deu todo a capivara do ministério dele. Ó, tô fazendo tudo isso aqui. Vai falar para João Batista só para ver se ele acha que sou eu ou não sou. A gente conhece a árvore, pessoal, pelos frutos. Então estava muito claro, né? Muito claro que ninguém fez coisa igual Jesus. Imagina, curar leproso seria a AIDS hoje. Curar paralíticos, cegos, surdos, mudos, ressuscitar mortos. Quem fez isso na história? E, pessoal, o estilo de vida de Jesus, né? Ele falou, ó, bem-aventurado aqueles que não escandalizam por mim. Por quê, pessoal? O estilo de vida de Jesus escandalizava muitas pessoas, né? Por quê? Israel, pessoal, para você entender a cabeça da época de 2026 anos atrás,
Os judeus esperavam um reino político, um reino econômico, igual foi Davi, o rei Salomão, Saul, que era um rei bonito, né? Vistoso, com roupas bonitas. Então, Jesus era muito simples, né? E ele era ousado, e outro, andava com pobres, andava com prostitutas, pessoas necessitadas, então isso escandalizava as pessoas. Como assim? Né? O Messias andar com esse povinho, com a ralé da sociedade, se escandalizava os judeus, pessoal. Louco, né? Mas, como diz a palavra de Deus, né? O poder, a fortaleza dos homens, né, é menor que a fraqueza de Deus, né? O poder de Deus, pessoal, ele confunde os sábios, né? O poder de Deus é muito maior que os sábios dessa época. Então confunde, né? Os intelectuais só usam a mente, mas não tem a sensibilidade espiritual no coração para reconhecer quando é de Deus ou não. As pessoas só olham a casca, né? Mas Deus olha o coração. Deus escolhe os improváveis. Jesus é um grande exemplo para manifestar seu reino. Davi, pessoal, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho todo o estudo do Velho Testamento também, né? Se vocês quiserem, mandem um direct para mim, todo o estudo. E é muito claro, Davi, da família dele, era o menorzinho. E naquela época, pessoal, há 4.000 anos atrás, era muito importante a imponência física, né? O físico da pessoa ser uma pessoa alta, forte. Por quê? Eram guerreiros. Davi era o menorzinho, era o pastor de ovelhas. Estava lá no quintal, quando o profeta chegou para ungir o rei de Israel, Davi nem estava em cena, só estavam os irmãos grandes, fortes, preparados, lutadores. Mas Deus escolheu Davi, o improvável, né, para reinar Israel. Então, pessoal, Deus não olha, graças a Deus, o físico, a casca, não, ele olha o coração e aí ele forma pessoas para o reino dele, beleza? Vamos lá para o 7. Vou voltar aqui para a palavra, para as escrituras. 7. Enquanto os discípulos e João se retiravam, né, vendo tudo aquilo que Jesus estava fazendo, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. Olha que legal, ele fala de João. O que vocês foram ver no deserto? Porque João viveu no deserto. Um caniço agitado pelo vento? Senão, o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas estão nos palácios. Lembrando que João Batista, pessoal, ele era tipo como eu posso dizer? Ele era tipo ele era um bicho grilo, tá? Ele era um punk da época dele. Por quê? As roupas dele já contestavam a realeza da época, né? Ele andava com roupas de pele de carneiro, né? Roupas de pele. Então, comia mel silvestre. Então, a roupa dele já contestava visualmente já, né? Era tipo um riponga. Né? Então, ele usava veste simples, né? Comia mel silvestre, não ficava a regalia dos banquetes. Então, já era um protesto visual a figura dele. Beleza? Afinal, o que foram ver? Um profeta, sim, eu digo a vocês, mais que profeta. Este é aquele que está a respeito, que está escrito dele. Vejam, enviarei um mensageiro à sua frente. Ele preparará o seu caminho diante de você. Pessoal, deixa eu explicar aqui. Tá? Que isso é bem interessante, versículo 9. A palavra fala que é muito mais que um profeta. Pessoal, o Senhor Jesus engrandeceu o caráter de João Batista. Ele está levando, né? Dando moral para João Batista, porque ele recebeu a missão mais sublime de João Batista, que é preparar os caminhos de Jesus, né? Anunciando a chegada do reino de Deus. Outros profetas, pessoal, do Velho Testamento, como eu disse, se você quiser os estudos, eu tenho de todo o Velho Testamento. Os outros profetas, como Isaías, Jeremias, Zacarias, profetas maiores, falavam do Messias, mas nunca o viram, pessoal. Então, João, porém, pessoal, não apenas viu, como também conversou com Jesus, ele batizou Jesus. Olha a moral de João Batista, pessoal. Enquanto os líderes religiosos se calavam diante dos pecados de Herodes, porque era o rei Herodes naquela época, João os denunciava. Por quê, pessoal? Por que João Batista estava preso? É importante você entender isso aqui. Herodes, o rei, havia tomado Herodias, pessoal, na cara dura, né? Herodias era esposa do seu meio-irmão, ele tinha um meio-irmão, ele pegou a mulher dele, né? Ficou com a mulher do meio-irmão dele, enquanto esse ainda vivia, ele era vivo, foi lá e pegou a mulher do irmão dele, que era proibido pela lei, pessoal. Isso a gente vai aprender em mais pra frente, Mateus 14:4, que diz assim, olha como o João Batista era corajoso, ele falava na cara das autoridades, não é ter lícito possuir a mulher do teu irmão, então por isso ele foi preso, beleza? Né? Olha que absurdo. Então essa audácia, pessoal, em falar a verdade, despertava o quê? O ódio em muitos. Principalmente nos ódios, na alta hierarquia, né? Nos fariseus e nos saduceus.
E ele chamava os religiosos, como ele era corajoso, raça de víboras. João Batista não tinha pra ninguém, pessoal. Denunciou o pecado de Herodes, chamava os religiosos de raça de víboras. Então, uma coisa que é legal, pessoal, a intrepidez é uma das características mais marcantes da vida que encheu do Espírito Santo. A gente vai entender isso em Atos, sabe? Quando começou a igreja, quando você tem o Espírito Santo, uma das características marcantes é a intrepidez, né? É a coragem, é a ousadia. Vamos lá? E fala assim, maior do que ele. Pessoal, fala que, né, que seria maior do que ele. João, pessoal, pertencia o quê? A era... Isso é importante você entender, tá? João Batista pertencia à era da antiga aliança, pessoal, o qual preparava o caminho para Cristo, tá? Então, João Batista, ele era um personagem que veio do Velho Testamento, né? Ele nasceu com Cristo, mas basicamente a igreja começa, pessoal, quando Jesus ressuscita. E logicamente, quando Jesus ressuscitou, João Batista já tinha morrido. Então, o menor dos santos no Novo Testamento, o menor, pessoal, dos santos, tem mais privilégios em Cristo como parte da noiva. Então nós, pessoal, temos muito mais privilégios que João Batista. Por quê? Nós temos o Espírito Santo, pessoal. João Batista não tinha Espírito Santo o tempo todo. Você tem o tempo todo o Espírito Santo. Até Jesus ressuscitar, o Espírito de Deus vinha sobre os profetas, não ficava dentro dos profetas. Então hoje nós somos maiores. Tanto é, pessoal, que nós somos o quê? Parte da noiva. Nós somos da noiva de Cristo. Isso a gente vai aprender na carta de Efésios, tá? Do que tinha João Batista. Nós temos mais privilégio. João Batista, pessoal, era amigo do noivo, né? Ele vai falar em João que ele era amigo do noivo. Nós somos a noiva, né? Aqueles que creem em Jesus sem o Espírito Santo, somos a noiva. Então nós somos maiores que ele no sentido do quê? De ter o Espírito Santo, pessoal. Imagina, o problema é que as pessoas não são muito usadas por Deus porque o Wi-Fi tá no modo avião. Tem o Espírito Santo, crê em Jesus Cristo, mas é tantas coisas desse mundo, pessoal, é tantas seduções, é tanta coisa que rouba o foco, que nós estamos sempre no modo, né, tá no 2G, 3G, oscila, cai, e não entende, não ouve a voz de Deus. Só que é 24 horas Deus falando com a gente, pessoal. É só a gente ter jejum, oração, ler a palavra de Deus, adorar o Senhor, ter momentos de santidade, que a gente vai ser muito usado por Deus, né? E se existe um mundo espiritual, e Deus fala espiritualmente, para nós ouvirmos a voz de Deus espiritualmente, a gente tem que matar a vontade da carne e estar mais sensível espiritualmente. Beleza? Onde eu parei? Deixa eu voltar aqui. 11, 12. Cadê? Desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus foi submetido à violência, e as pessoas violentas o invadem, pois todos os profetas aí profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir, aquele que tem ouvidos, ouça. Pessoal, aqui tem muita coisa interessante, eu parei no 14. Aqui tem muita coisa interessante também, pessoal, para eu explicar. O reino dos céus, né, a palavra fala que aqui, tem versões que falam que o reino dos céus é tomado à força. Pessoal, ao contrário do que muitos imaginam, né, não se pode tomar o reino de Deus, pessoal, sem pagar o preço da renúncia. Jesus pagou todos os pecados, pagou, mas para você viver o reino dos céus, você tem o quê? Pagar o preço da renúncia, pessoal. É preciso a gente violentar a própria vontade. Paulo fala nas cartas, olha o que Paulo falou certa vez: eu esmurro a minha carne, eu esmurro ela para não fazer a vontade dela. Ou que seja, pessoal, nós temos que subjugar a nossa carne à vontade de Deus, né? E contra todos os desejos pecaminosos do coração, para ter uma vida reta na presença de Deus. Mas não são todos que são dispostos a isso é claro, né? Teoricamente, pessoal, pode parecer simples, mas no dia a dia surgem sempre situações que colocarão à prova a nossa real condição espiritual, pessoal. Então o reino dos céus é tomado à força como? Andando pelo Espírito e matando vontades da carne que muitas vezes não tem nada a ver com a vontade de Deus, entende? A briga, a gente vai aprender em Romanos, é a briga entre a carne e o Espírito da carne. Então tem coisa que a carne quer fazer, mas não é a hora certa, nem o jeito certo. Então, a gente tem que ter sensibilidade espiritual para andar pelo Espírito e matar a vontade da carne. É que ele fala, né, são os profetas e a lei, né, as profetas e a lei, pessoal, a totalidade do Antigo Testamento, né, profetizava até a vinda do reino, né, então João Batista, ele representou o fim da antiga aliança, e fala, esse é o Elias que havia de vir, pessoal, vamos entender, tá? Isso faz referência a, lembra que eu falei que o Evangelho de Mateus foi escrito para judeu? Então ele pegou um versículo lá de Malaquias. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Olha que diz Malaquias 4:5. Olha que interessante, o profeta Malaquias fala: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias,
antes que venha um grande e temível dia do Senhor. Então vai mandar o profeta Elias antes que o mundo acabe. Pessoal, em que temos a profecia em que temos a profecia aqui do reaparecimento de Elias antes do dia do Senhor. Pessoal, algumas pessoas lembrando, né, da profecia, se lembraram dessa profecia e perguntaram a João Batista, né, certa vez, você é Elias? Né? Perguntaram para João Batista, a gente vai ver no Evangelho de João, ele falou, não sou. Por quê, pessoal? João, para você entender, né, a gente não é o Evangelho segundo Allan Kardec, tá? Não tem nada de espiritismo aqui. João, ele não foi a reencarnação de Elias, mas de fato cumpriu a função e o papel do profeta, pessoal. Então ele teve a função parecida de profecia, de profeta, que Elias teve. Né? A gente vai aprender mais pra frente também, Mateus 17 explica um pouquinho sobre isso, e Lucas também, entendeu? Então ele teve o que? O mesmo chamado do profeta Elias, é isso, é o espírito do profeta, não que Elias, né, reencarnou nele. Isso não existe, isso não é bíblico. A palavra é muito clara, basta o homem viver uma vez só, depois virá o juízo, beleza? Mas eu vou falar muito durante esses áudios pra frente, pessoal, eu vou falar sobre reencarnação, de vida após a morte, tem muita coisa pra gente aprender. Os fins dos tempos, como vai ser o arrebatamento, se vai ter arrebatamento ou não, os últimos dias, tem muita coisa interessante. Então vamos lá, deixa eu voltar para a palavra aqui. Esse é o Elias, se vocês querem aceitar, esse é o Elias que havia de vir, aquele que tem ouvidos ouça, beleza? Aí eu fechei. Olha que legal o 16, pessoal. Olha que legal essa passagem. Isso é muito polêmico, tá? Mas eu vou te mostrar na palavra de Deus, pessoal, para mim é muito claro, tem mais evidências que Jesus bebia vinho, tá? E vinho é vinho, né? Tem pessoas que forçam a barra, não, é suco de uva, não, pessoal, vinho é vinho, ninguém fica alegre sem vinho. Tem vários versículos do Novo Testamento que dá a entender que vinho é vinho, vinho se embriaga, não se embriagueis de vinho. Pessoal, quem vai se embriagar de suco de uva, entendeu? Então é muito claro, né? Para mim é claro que Jesus bebia vinho, você vai entender nessa passagem, essa é uma das evidências. 16. Ao que posso comparar essa geração, Jesus falou? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Quer dizer, tem festa, toca flauta, mas vocês não querem fazer nada. Cantamos um lamento, como no enterro, mas vocês não se entristeceram. Pois veio, pega isso aí. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, quer dizer, ele não comia nem bebia, é como um cortejo, como um lamento, né? E diziam o quê? Ele tem demônio. Olha como, pessoal, a verdade confronta. Veio o Filho do Homem, Jesus, ele, que come e bebe, e dizem, aí está um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Pessoal, come e bebe, um glutão, come pra caramba, e beberrão, amigo de publicano, tá claro que ele bebia também o vinho. Primeiro milagre, transformou água em vinho, pessoal, casamentos, era muito comum o vinho naquela cultura, e tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Eu só tô falando isso, claro, a minha visão do evangelho. Tem pessoas que pregam, fazem um xadrez 5D, né? Pra falar, não, porque era suco, veja bem, era um suco, pessoal, suco de uva fermentado vira vinho. E tá tudo bem, entendeu? Isso não quer dizer que eu dou legal, que todo mundo pode beber. Pessoal, tem pessoa que não pode beber um copo, senão tem problema, né? Tem problemas de vício, não dá pra beber, e tá tudo certo. Tem pessoas que não, aliás, a maioria, a igreja no Brasil pega muito pesado com bebida alcoólica, porque se você for dar uma volta nas suas, pessoal, fazer obra social, você vai entender que 80% é bebida alcoólica. Na minha visão, bebida alcoólica é pior que maconha, pessoal. É muito pior. Os danos que trazem, as separações, as pessoas que saem de casa, né, que são alcoólatras, geralmente perdem emprego, depois vai na casa, separa da mulher, vai pro bar, fica na casa de um filho, do outro filho, depois vai pra rua. Isso é muito comum no Brasil. Então, a igreja é radical com bebida alcoólica, mas isso eu não posso omitir, eu não posso contorcer as escrituras, torcer totalmente para falar que Jesus bebia vinho. Tá, para mim tá claro aqui. Eis vai ser um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. E aí é amigo de publicanos, né, cobrador de impostos, que não valiam nada naquela época, e pecadores. Aí ele continua, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que acompanham. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu anotei aqui, mas eu acho que eu fui bem claro, né? Tocava flauta, como num casamento, né? Como eu falei, eu expliquei, tá tudo muito claro aqui. Então vamos continuar. 20. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não tinham se arrependido. Forte, né? Aí ele começa a falar das cidades. Ai de você, Corazim. Ai de você, Betsaida.
Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem ocorrido em Tiro e em Sidom, há muito eles teriam se arrependido com pano de saco e cinza, porque os judeus colocavam um pano de saco e cinza como sinal de arrependimento, é normal da cultura. Mas eu lhes digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que foram realizados tivessem ocorrido em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, vai ter o dia final, pessoal, o último dia, haverá mais tolerância para a terra de Sodoma do que para você. Pessoal, uma coisa importante, dá a entender, é muito claro aqui, e tem outras passagens que corroboram com isso, que há sofrimentos maiores, tá? Quando Deus julgar, vão ter pessoas que vão ser mais penalizadas, outras menos. Aqui é um dos versículos, mas tem vários, tá? Então tem pecados maiores e pecados menores. Tem vários versículos, lembra quando Jesus foi pego? Né? O rei entregou ele e falou, não, pecado maior é aquele que me entregou a ti. Né? Pecados maiores são aquele que me entregou a ti. Então tem níveis de pecado, tá? Na hora do dia do grande juízo. Uma coisa importante aqui, pessoal. Aí fala, você, Cafarnaum. Pessoal, essa foi a terceira cidade a receber o lamento de Jesus, né? A região da Galileia, onde se localizavam também, ele falou de Corazim, Betsaida e, como eu disse, Cafarnaum. Foi onde se concentraram os maiores milagres realizados por Jesus Cristo, pessoal. E Cafarnaum, olha que interessante, era uma cidade muito próspera. E isso, pessoal, tornava seus moradores orgulhosos, né? A ponto de rejeitarem, eles são tão orgulhosos ao ponto de rejeitarem a salvação do Messias, de Jesus Cristo. E esse lugar, pessoal, representa o quê? Aqueles que pensam que não precisam de ajuda. Ah, tá tudo bem, né? Que são bem e não necessitam de arrependimento de seus pecados. Pessoal, é muito parecido com hoje, tá? Hoje, pessoal, a ciência desenvolvida, né? A ciência, a tecnologia, no jeito que chegou, pessoal, é impressionante. E é tudo que é de Deus, tudo que gera vida, tudo que gera cura, bem-estar vem de Deus. Mas é impressionante como nós estamos chegando, né? Com IA, inteligência artificial, a medicina, né, os remédios, tudo que está acontecendo hoje em dia com a ciência multiplicada, né, pessoal, a ciência desenvolvida, ela traz o bem-estar do dinheiro também, dos recursos, né, e infelizmente, pessoal, tudo isso aí pode dar falsa sensação de autossuficiência, né, infelizmente. Por que eu tô falando isso, pessoal? O evangelho bombou, começou onde? Com Lutero, na Alemanha, na Holanda, na Finlândia, na Islândia, todo aquele pedaço que é muito rico hoje. E eles eram, pessoal, na Inglaterra tinham grandes evangelistas, eram um país muito avivados. E olha como está hoje, pessoal, todos morreram. Por quê? Com a prosperidade, com a modernidade, com a ciência avançada. Então, isso é um perigo, pessoal. Nós temos que sempre olhar nosso coração. O grande problema do dinheiro, pessoal, ele é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Quando o dinheiro se torna senhor de uma sociedade, de um país, pessoal, é morte espiritual, infelizmente. Então, dinheiro é bom? É ótimo, mas é para servir, pessoal, não para nos corromper e ter uma autossuficiência. Aí quando tem algo, sabe, Deus me livre, uma doença incurável, aí busca a Deus, pessoal. Deus é Deus, sabe, pessoal? Não importa, Deus é Deus sempre. O mais importante é a nossa eternidade, beleza? Os reinos vão passar, pessoal. Se você tem Jesus como Salvador, você é muito mais importante que um reino, inglês, por exemplo, um Império Britânico. Não estou falando da China, por quê? A China pode ter milênios de civilização, você é um ser eterno. 5.000 anos vão passar, pessoal. Agora a eternidade a gente não consegue nem entender racionalmente. Vamos continuar que está acabando. Agora, finalzinho, 25. Naquela ocasião, Jesus disse, essa passagem é linda, pessoal: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, ou seja, Senhor de tudo, porque escondeste essas coisas aos sábios e cultos e a revelaste aos simples. Sim, Pai, pois foi assim do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, Jesus, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Pessoal, quem convence você? Espírito Santo, tá? Alguém pregou para vocês, o Espírito Santo te convenceu. Quem Jesus quiser se revelar, ele se revela. Então quem convence é o Espírito Santo. Aí ele fala, esse versículo é, né, um dos mais famosos do Novo Testamento: venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês meu jugo. E o jugo é o que levava as mulas, os cavalos, sabe o que põe no pescoço para andarem junto, para debulhar a terra? Então era esse o jugo, né? Mas ele fala que o jugo dele é
Meu jugo, sobre vocês, meu jugo, aprendam de mim. Sempre aprender, pessoal. Porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a alma. Pois meu jugo é suave. Quer dizer, enquanto o jugo prende o pescoço do animal, né, para trabalhar, o jugo de Jesus, pessoal, é suave, né? Você não sente nada, né? Quando você entrega a vida para ele, você tem um jugo pesado de escravidão, de mentira. Você tá na mão do inimigo. Na hora, ele deixa aquele jugo larga e ajuda você a andar com você. Ele tá do seu lado, né? Com o Espírito Santo, quer dizer, o jugo fica suave e meu fardo é leve. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Ouçam os áudios anteriores. Vamos junto, né? No próximo vídeo, aprendam mais em Mateus. Deus abençoe e tenha uma excelente semana.